Seja bem-vindo a mais um estudo acerca da música que honra e exalta a Deus. Mas antes de tudo, gostaria de fazer duas considerações. Primeiro, se você tem uma pergunta, deixa nos comentários, que assim que nós tivermos uma quantidade, nós vamos tirar uma quinta-feira só para responder essas perguntas. Segundo, ao citar nomes de grupos, citar nomes ou músicas, nós não estamos de maneira nenhuma aqui duvidando da salvação. Nós não estamos duvidando da boa intenção, nem dos propósitos dessas pessoas em relação a Deus. Essa não é a questão. O que nós estamos fazendo é confrontando atos e atitudes de acordo com a palavra de Deus, confrontando com o que a Bíblia diz. Esse é o nosso objetivo nesses estudos. O princípio de hoje também é um daqueles que vai confrontar a música que é usada no meio evangélico. Porque o princípio é o seguinte: música que honra e exalta a Deus tem que estar centralizada em Deus. O que temos mais ouvido nos últimos dias são músicas cujas letras têm o objetivo claro de fazer o homem se sentir bem ou melhor consigo mesmo. São o que nós chamamos de músicas antropocêntricas, isto é, o homem é o centro da poesia e não Deus. E eu vou dar um exemplo simples para você entender. Eu vou dar duas frases com o mesmo sentido, mas observe bem. A primeira frase é: Deus me ama profundamente. A segunda frase é: eu sou amado por Deus profundamente. O sentido é o mesmo, mas você percebe a diferença? A ênfase. A primeira enfatiza Deus. Deus é o sujeito dessa frase. A segunda enfatiza eu. O sujeito dessa frase sou eu, mesmo que seja de forma passiva, mas o sujeito não é Deus. Eu vou dar aqui 3 exemplos para vocês do que é considerado sucesso nas paradas de música evangélica. Ouça a primeira letra. Lembra quando se sentiu tão esquecido? A depressão te afastou dos seus amigos e nem forças você tinha para orar, mas escuta o que eu vou te falar, é Deus te escondendo. Segunda letra. É que eu não desisto de você. E se for preciso, eu entro no meio da batalha só para te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro na guerra só para te ajudar. Se apoie nos meus ombros. Não solta, nós vamos lutar. E por último, uma letra que é de uma música muito conhecida no Brasil. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não o notou. Já é bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Todas essas músicas, elas falam do centralismo do homem. É você, é eu. É sempre falando do homem para o homem. Talvez você pergunte, mas o que é de errado com essa música? Você pode dizer, ela foi uma bênção na minha vida. Primeiro, eu não estou aqui duvidando que Deus possa usar de alguma forma essa música para o seu propósito soberano na tua vida. Mas isso não valida, isso não dá concordância com a Bíblia só porque Deus usou dessa forma. Até porque Moisés foi-lhe ordenado que ele falasse à rocha e ele bateu na rocha e mesmo assim Deus deu água. Deus não queria que Israel tivesse um rei. O povo pediu, Deus deu um rei, mas isso não era a vontade de Deus. Então, só porque certa coisa parece dar certo ou deu certo, não significa que tenha a aprovação de Deus ou da palavra de Deus. Por isso eu quero te responder por que essa música ou esse tipo de poesia não é uma poesia que agrada a Deus. Primeiro, porque a poesia da música sacra cristã tem que ser teocêntrica e cristocêntrica. Isto é, a ênfase do sujeito e ação tem que ser Deus e o Senhor Jesus Cristo. E para isso eu vou usar 3 exemplos da Bíblia, que não são os únicos, mas devido ao nosso tempo, eu quero usá-los para que você possa perceber essa verdade. Primeiro começa com a primeira canção que nós podemos ver de exaltação ao Senhor, em Êxodo capítulo 15. Você lembra, após Deus derrotar o exército de Faraó, Moisés compõe um cântico ao Senhor. Ele diz assim: então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, dizendo:
Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso exaltarei. Você percebe já no início desse salmo, a ênfase está em Deus. Davi, com todos os outros salmistas, são exemplos clássicos de músicas que são teocêntricas, que o centro, a evidência, a ênfase é o próprio Deus. E vamos tomar aqui, por exemplo, um salmo que nos traz muito conforto, o Salmo 23. Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele refrigera minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O salmista sabe muito bem que todas as coisas estão centralizadas em Deus. E quando nós vamos para o Apocalipse, porque eu poderia lhe dar muitos exemplos, mas eu quero ir para o louvor perfeito ao final, nós encontramos então a adoração ao Senhor. E olha o que acontece no trono que está armado na presença de Deus. O que encontramos nas Escrituras. Capítulo 4 diz assim: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por tua causa, tua vontade, vieram a existir e foram criadas. A adoração é teocêntrica. Deus é o centro dessa adoração. E no capítulo 5, onde nós vemos a aparição ou o surgimento da imagem da pessoa do Cordeiro, há um louvor. E esse louvor diz em Apocalipse 5, a partir do verso 9: digno é de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação, e para nosso Deus os constituíste. E aí você tem no versículo 12 mais louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Versículo 13, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. No louvor perfeito, a centralização é a pessoa de Jesus Cristo e a pessoa de Deus. O louvor é teocêntrico e cristocêntrico, mas infelizmente não é isso que nós vemos na maioria das músicas evangélicas, que tanto que tocam no nosso país como fora dele. O centro dessas músicas sou eu. Ah, como Deus me ama, ah, como eu sou especial para Deus, como Deus cuida de mim, como eu sou uma pessoa querida por Deus. Sempre sou eu, sempre é o que Deus vai fazer por mim, sempre é o que Deus vai me dar, o que Deus está proporcionando para mim, sempre é centralizado no homem. A música de hoje está sendo feita para massagear, para confortar o ego do homem, o seu egocentrismo. Mas a música que exalta a Deus, ela é teocêntrica, ela é cristocêntrica. E eu, como diz um cântico antigo, Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Todo aquele que olha para o Senhor e vê nele a grandeza, olha e se maravilha com quem Deus é, com a pessoa dele. Como diz o salmista, Senhor, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. O salmista no Salmo 16 diz, Senhor, tu és o meu refúgio. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Sim, os grandes compositores da palavra de Deus fizeram músicas de louvor e adoração a Deus teocêntricas. Deus é a ênfase e o centro deste louvor. Meu querido, a música pode até nos fazer sentir bem, mas se o centralismo dela não é Jesus Cristo, se a ênfase principal dela não é o Senhor Deus, essa música é uma música puramente humana e não é um louvor ao Senhor. É por isso que Paulo diz aos Romanos, porque dele, por meio dele
e para Ele sejam todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Eu queria deixar você ouvindo uma música que eu creio que de fato tem uma poesia cristocêntrica e teocêntrica. E até ao próximo encontro. Free.